No mundo dominado por caças supersônicos e tecnologia furtiva, existe uma aeronave que desafia todas as convenções. Uma máquina absolutamente brutal, construída não para a velocidade, mas para a sobrevivência e a destruição. Esta é a incrível história da engenharia por trás do A-10 Warthog, um avião projetado com um único e claro propósito: dominar o campo de batalha lá de baixo. Para a gente entender por que esse avião existe, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o auge da Guerra Fria. É lá que uma ameaça blindada gigantesca estava pronta para invadir a Europa Ocidental. A imagem era aterrorizante. Milhares de tanques soviéticos, uma verdadeira onda de aço, prontos para avançar pela passagem de Fulda, um corredor estratégico na Alemanha Ocidental. E olha, isso não era só uma hipótese, não. Era o pesadelo que tirava o sono dos planejadores da OTAN. A pergunta era: como parar uma força tão esmagadora? A resposta definitivamente não viria de caças voando a quilômetros de altura. A solução precisava estar ali, no meio da batalha, voando baixo, devagar e despejando um poder de fogo preciso bem em cima do inimigo, para proteger as tropas no solo. A resposta tinha um nome: Apoio Aéreo Aproximado, ou, como é conhecido, CAS. E foi a partir dessa necessidade que nasceu o projeto do Warthog. Esqueça a elegância, esqueça a aerodinâmica refinada de um caça. O A-10 não foi feito para ser bonito. Ele foi projetado para ser uma ferramenta de guerra. Uma ferramenta robusta, barata e, acima de tudo, letal. A filosofia por trás do projeto era completamente diferente de tudo que se fazia na época. Em vez de poucos jatos super caros e complexos, a ideia era ter muitos aviões fáceis de consertar e que pudessem operar em qualquer lugar. Pensa assim: menos um bisturi cirúrgico e mais uma marreta. Uma lógica muito parecida com a dos tanques Sherman da Segunda Guerra. O que importa é a quantidade e a robustez. Mas como essa ideia de um tanque voador foi parar no papel e virar um avião de verdade? Vamos dar uma olhada em como o A-10 foi projetado para literalmente aguentar o tranco. E o segredo para isso é uma palavra: redundância. O resultado disso tudo é uma aeronave que se tornou uma lenda pela sua capacidade de sobreviver. As histórias de pilotos de A-10 que voltaram para a base com um motor a menos, sem um pedaço da asa ou com a fuselagem parecendo um queijo suíço são comuns. Ele foi feito para voltar para casa, mesmo que sofresse danos que derrubariam qualquer outro avião. O exemplo perfeito disso é o sistema de controle de voo. Funciona assim: ele tem um sistema hidráulico principal. Se esse sistema falhar, tudo bem, existe um segundo sistema idêntico de backup. E se, por um desastre completo, os dois falharem, o piloto ainda consegue voar. Como? Usando um sistema de cabos mecânicos, como num avião da Segunda Guerra. São 3 camadas de segurança para garantir que o piloto possa, no mínimo, sair do perigo. E essa filosofia de sobrevivência está em cada detalhe. Os motores, por exemplo, ficam lá em cima para protegê-los de detritos em pistas improvisadas e também para dificultar que sejam atingidos por mísseis guiados por calor. O piloto fica sentado dentro de uma espécie de banheira de titânio que aguenta até tiros de canhão de 23 milímetros. Cada peça foi pensada para aguentar muita, mas muita pancada. Mas toda essa blindagem e toda essa redundância serve a um propósito muito claro: levar a arma principal do avião para o combate. E no coração do A-10 existe uma arma tão gigantesca, tão poderosa, que o avião inteiro foi literalmente construído em volta dela. Estamos falando, é claro, do GAU-8 Avenger. Dá uma olhada no tamanho disso. O GAU-8 Avenger é um canhão Gatling de 7 canos com quase 6 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, ele é maior que um Fusca. Isso aqui não é um avião que tem um canhão. É um canhão que ganhou asas, motores e um cockpit. Para a gente entender a força absurda do GAU-8, primeiro a gente precisa ver a potência dos motores do A-10. Cada um deles gera cerca de 41 kN de empuxo. Guarda esse número. Agora, olha isso aqui. A força do recuo do canhão quando ele dispara é de 44,5 kN. Ou seja, o coice da arma é mais forte do que a potência de um dos motores. Atirar com o canhão literalmente freia o avião no ar. E esse fato gerou desafios de engenharia malucos, como a obrigação de montar o canhão perfeitamente no centro da fuselagem. Se ele ficasse um pouquinho fora do eixo, o recuo faria o avião girar violentamente para um dos lados a cada disparo. E o que essa arma dispara?
projéteis de 30 milímetros do tamanho de uma garrafa de leite com núcleos de urânio empobrecido. Por que esse material? Por causa da sua densidade extrema, quase o dobro do chumbo, e por uma propriedade única. Quando ele atinge a blindagem, ele se autoafia em vez de achatar como outros metais. Isso garante uma penetração máxima. Com um design tão específico, tão focado na Guerra Fria, seria de se esperar que o A-10 já estivesse no museu, certo? Mas apesar das constantes ameaças de aposentadoria, da chegada de aviões muito mais modernos, esse tanque voador continuou na ativa por décadas, provando seu valor em todos os conflitos, do Iraque ao Afeganistão. Ele deixou um legado que é simplesmente inegável. Muita gente tenta comparar o A-10 com jatos modernos, como o F-35. Mas é uma comparação que não faz muito sentido, porque eles foram feitos para lutas completamente diferentes. Se fosse uma luta de boxe, o F-35 seria o Muhammad Ali, rápido, furtivo, atacando de longe e sumindo. Já o A-10, ele é o Rocky Balboa. Ele vai para cima, aguenta a pancada e devolve golpes devastadores de perto. São filosofias de combate totalmente distintas. E para as tropas que estão lá no chão, essa diferença é tudo. Para eles, aquele som inconfundível do GA-8, o famoso brrrt, não é só o barulho de apoio aéreo, é o som da cavalaria chegando. Como um soldado uma vez descreveu, ver um A-10 chegando no horizonte é como ver o Gandalf chegando no abismo de Helm para salvar todo mundo. Ele não é só uma aeronave, é um símbolo de resgate. Isso tudo nos leva à grande questão. Numa era de drones, de guerra cibernética, de caças de última geração, ainda existe espaço para um tanque voador? Será que a necessidade de um poder de fogo bruto, visível e aterrorizante no campo de batalha acabou? Ou será que o legado do A-10 nos ensina que, às vezes, a ferramenta mais simples e robusta ainda é a melhor para o trabalho? O debate continua, mas uma coisa é certa: o legado do Warthog já está cravado na história militar.